Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos às nossas lives semanais do canal Self Healing Brasil. Hoje teremos o nosso convidado, Daniel Clemente. Ele é fisioterapeuta e ele é da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, Brasil. E hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre uma abordagem acolhedora para doenças musculares degenerativas. Então, se alguém de vocês aí conhece alguém que tem alguma doença degenerativa, manda o aviãozinho aí do lado para essa pessoa participar, estar aqui com a gente e aprender muito com o Daniel, porque ele tem muita experiência com várias doenças degenerativas e ele vai trazer a experiência dele baseado no método Self-Healing de Meir Schneider, e ele vai ensinar várias coisas muito simples que podem ser muito benéficas para essas pessoas que tem o diagnóstico de uma doença degenerativa. Então convidem outras pessoas, porque é uma informação muito importante que vai ser passada hoje e muita gente, eu tenho certeza, que pode se beneficiar com o conhecimento e a experiência que o Daniel vai estar trazendo para a gente. Então, o Daniel, como eu estava falando, ele é da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, Brasil, e ele é fisioterapeuta e ele tem há muitos anos, desde 2006, ele tem muita experiência com doenças degenerativas, distrofias, Duchenne, problemas de coluna, ele trabalha também com problemas de visão. E ele vai estar trazendo toda essa experiência aqui para todos nós e é muito enriquecedora. Eu gostaria de convidar vocês, quem ainda não faz parte do nosso canal do Instagram, Self Healing Brasil, eu gostaria de convidar vocês a participar e começar a seguir a gente, porque semanalmente nós estamos trazendo várias lives. Semanalmente nós trazemos uma live por semana, né? Sempre com algum educador credenciado pela School for Self Healing, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, da onde o Meir Schneider, que é o criador do método, nos orienta sempre, continuamente, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Andréa Sula, eu sou terapeuta ocupacional formada pela USP, eu sou uma das instrutoras desse método e nós vamos aqui estar conversando, fazendo um bate-papo aqui hoje com o Daniel, e eu sei que ele já chegou, então eu vou dar chamar ele aqui para ele participar da nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar aqui o Daniel. Ele já... Vamos ver, agora é só ele aceitar aqui o convite e a gente começa a nossa conversa de hoje. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, tudo Vamos jóia? E acertar. com você? Tudo ótimo, maravilha. Vamos acertar aqui a tela. Isso, tá Essa altura ótimo. tá Tá, boa? parece que tá Sim. bom, né? Pessoal, Olha, fala pra gente se o som tá bom, se a tela tá boa, se não tá cortando a cabeça de ninguém. tá descabeçado já, né? Logo de cara. Ai, Tá ai, muito bom, que bom. então. Então, olha, Daniel, seja muito bem-vindo ao canal Self Healing Brasil. Você é um dos Muito nossos obrigado. educadores credenciados pela School for Self Healing e a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje para poder estar trazendo todo esse seu conhecimento com as doenças degenerativas. E eu tenho certeza que a nossa live de hoje vai beneficiar muita gente por aí. Então, eu já pedi, inclusive, para quem está aqui na live para mandar o aviãozinho aí para quem precisar dessa informação de utilidade pública, vamos dizer assim. Certeza, né? Exato. É muito bom, né? Assim, ter essa oportunidade, né, de falar a respeito de um método que eu, teoricamente, sou suspeito, assim, para dizer, porque eu gosto muito, né? E se tornou, a gente brinca, né? Um estilo de vida
ser praticante do self-healing, né? Exato. E poder compartilhar isso com as pessoas, né? Isso é muito gratificante, né? Porque como diz aquela frase, né? Todo mundo quer um remédio para sua doença, né? Todo mundo quer um remédio para o seu problema. E por meio desse método, né? Que eu gosto tanto, né? A gente pode estar propiciando, né? Uma melhora da qualidade de vida das pessoas, do seu bem-estar, está proporcionando conquistas pessoais, né? E é o que mais me faz. Deu uma Gostar travada, de. vocês estão escutando? Tá? Voltou, voltou. Está um pouquinho lenta a sua internet. Pessoal, vocês estão me escutando? Ou estão escutando o Daniel? Deu uma travadinha. Vocês estão escutando quem? Vocês estão me escutando ou escutando o Daniel? Congelou o Daniel ou é impressão minha? Escreve para mim no chat. Ah, ele caiu. Ele vai entrar de novo? Vocês só estão me escutando, é isso? Escutando a Sula. Isso. Vamos ver aqui, eu vou chamar ele de novo. Ele deve ter ficado com a internet mais lenta. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vendo e escutando a Sula. Obrigada, Araci. Isso, Karine. Obrigada. Olá! Estou de volta. Questões técnicas. Acontece. Live tem disso. Tecnologia, assim mesmo. É para testar se a gente tem jogo de cintura. É verdade. Vamos lá. Particularmente a gente falar de algo, né, que a gente pode proporcionar de maneira tão simples para as pessoas, né, como por exemplo tocar, né, acalentar um corpo que está sofrido, né, poder transmitir para as pessoas por meio do seu toque, né, um estímulo que vai trazer para elas sensações que muitas vezes ela, às vezes nunca teve contato, né, com isso. É fascinante, né? Eu até costumo brincar. Minha mãe falava assim, né? Você não toque nas coisas, veja com os olhos, né? Hoje eu completo essa frase, né? A gente tem que olhar as coisas com os olhos, mas quando você toca, aquilo parece que te dá uma outra proporção, Aqui né? ele Uma trabalha outra com uma relação vivência. entre mão, É, visão e cérebro, né? Exatamente. e é muito legal isso, porque principalmente nos pacientes que sofrem de doenças degenerativas, né? Porque eles vão perdendo um pouco isso, né? Com a progressão da doença, do problema. E quando você, por meio de um toque, que você acalenta, acalma, estimula, né? O corpo, o músculo, e você vê os resultados, é muito gratificante, Com né? certeza, com certeza. E no método self-healing a gente trabalha muito com a massagem, né? Uhum. Então, o como tocar é uma preocupação muito grande dentro do método, né? Então, é a maneira como você muitas vezes toca naquele músculo é como você vai despertar muitas coisas para aquele corpo, né? E num músculo que geralmente ele é mais frágil, né? O toque ele tem que ir de acordo com o que você vai propor ali, né? Isso é uma coisa muito importante, muito importante. Uhum. Eu lembro, assim, a Beatriz, né, a Bia Nascimento, ela até fala muito, né? A intenção do seu toque é o que vai trazer, né, o estímulo ou o relaxamento para aquela região. Perfeito. E a gente tem que se preocupar muito nisso. E Na... isso é uma coisa muito interessante, Daniel, que você está trazendo, porque para quem não conhece o self-healing, ou nunca teve a experiência, ou não participou de das variações que a gente pode oferecer, quer seja um atendimento individual, quer seja uma aula em grupo, um workshop, um curso de formação, uma coisa que nós deixamos muito claro para as pessoas que começam a participar,
que, como você falou, né, essa intenção através do toque, ela é vital para transmitir uma informação para a pessoa de uma forma não verbal, né? Mas, ao Sim, mesmo tempo, a nossa mão também tem que ser trabalhada para que transmita essa informação. Porque eu posso, eu quero passar carinho, mas eu tenho uma mão pesada, essa mão pesada vai trazer um peso para o corpo da outra, né? Então, verdade. principalmente no curso de formação do método Self-Healing, nós trabalhamos horas e horas e horas o nosso toque, a nossa mão e qual é essa intensidade que a gente vai, através dos nossos dedos, passar essa informação para quem está recebendo a massagem. Não é isso, Daniel? Verdade. Até eu tinha separado, Olha, né, um curso de isso! formação, né, da gente flexibilizar os dedos, né? Exato, E é tão importante isso, porque os dedos eles vão trazer isso para a pessoa, né? E o toque ele serve como um instrumento principal do tratamento de quem tem uma doença degenerativa, exato. né? Uhum. Ele faz com que a pessoa, né, ela se sinta, ela tenha o estímulo para aquela região onde muitas vezes ela não consegue fazer o movimento sozinha, Exato. né? Então, eu vejo o músculo, né, um músculo forte, eu consigo ver ele da seguinte maneira, né? Então, para mim, um músculo forte não é somente aquele músculo que está hipertrofiado, bombadão, né, como o pessoal fala, aquele músculo grosso, né? Mas sim como um músculo com bastante oxigênio, com bastante nutrientes, né? Com bastante sangue chegando naquela musculatura. E aí o toque, né, a massagem, ela te ajuda a fazer, a proporcionar isso, né? A Para gente não pensa que nisso, né, Daniel? Que o músculo, para ser saudável, ele precisa de oxigênio, ele precisa de sangue. A gente, muito, né? Lógico que você vai estudar, quem vai estudar mais profundamente, fica uma coisa óbvia, mas para quem não é da área da uh, saúde, é uma coisa que a gente não pensa normalmente. Um músculo precisa de oxigênio, de circulação, como é que é isso, né? E a é, massagem propicia isso também, né? oh, com certeza. Não só que um músculo que você tem ele sem sangue, sem oxigênio, ele se torna um músculo rígido e tenso, né, duro. E aí, como as articulações que estão envolvidas com aquele músculo, elas vão se comportar muitas vezes, né? Uhum. Então, se você tem músculos tensos, você tem maior pressão sobre as articulações, maiores compensações para realizar um movimento, né? E aí, isso tudo dentro de uma cadeia, né, de processo de doença, né, e de anos de doença, né? Como que ela vai chegar lá no fim, né, mais para frente. Uhum. Então, através da massagem, né, para esse músculo mais sensível, a gente consegue promover nessa diminuição da tensão, a diminuição da pressão sobre as articulações, né, sobre as estruturas, né? E se a gente for pensar nisso como uma forma de limpar esse músculo também, daqueles restos celulares que ficam ali após uma contração Perfeito. excessiva, né? Uhum. Um desgaste. Então, isso é super importante, né? Perfeito. E a massagem tem esse princípio, né? De você trazer para esse corpo algo que é revitalizador, né? Quem nunca fez uma massagem que saiu mais leve, né? Exato. Muitas vezes, né? Com o corpo mais, parece que até mais, parece que o ar entra melhor, né? Fica mais gostoso até para respirar, né? É isso mesmo. Agora, no caso de quem tem um problema degenerativo, a gente tem que tomar muito cuidado de como vai fazer essa massagem, Uhum. né? Aí é o que o self-healing me trouxe, assim, como fisioterapeuta, né? Me trouxe uma outra visão, né? Eu brinco até que é uma outra visão de mundo, praticamente, né? Porque o músculo distônico, né? Ou miotônico, ou um músculo que tem um problema degenerativo, se você entrar com um toque muito vigoroso, né? Então, deixa eu ver se dá para ver meu braço aqui. Se Eu, você eu vou, entrar eu com um vou tirar toque, os comentários só tá, para as pessoas verem o beleza. seu,
braço, depois eu volto os comentários, tá, pessoal? Assim Olha, vocês podem ver o ah, que ele vai mostrar. aqui, então a gente está com o braço aqui. Minha peça de demonstração. Dá para levantar um Então, pouquinho muitas... só mais? Isso. Aí Aí, foi demais. aí, Aí, só um ó, pouquinho. Isso aí, tá ok. ótimo. Aí, ótimo. Então, se você vai entrar com uma pressão muito grande sobre um músculo que é distrófico, né, um músculo que está em processo de degeneração, você vai dissolver essas fibras, né? Você vai lesioná-las, né? Por quê? Porque ela não tem uma substância, né? Na grande maioria das distrofias, ela não tem proteínas naquele músculo e essas proteínas elas não fazem o elo das cadeias, né? De fixação, vamos dizer assim. E aí quando você vai apertando aquele músculo, você vai como que destruindo aquela musculatura, Então, deixar né? bem claro, né, que isso que você está falando, só ressaltar, né, pessoal? Isso que o Daniel está Claro. falando é o que não pode fazer É. num músculo que está com uma degeneração, né? Então, deixar bem claro que uma musculatura que tem algum problema degenerativo, o toque tem que ser muito suave. E o Daniel está chamando a atenção o que não pode fazer, né? Muito suave mesmo. É. A gente até faz um comparativo para o paciente muitas vezes entender isso, né? É como se você pegasse, sabe aquelas gelatinas que a mãe faz, né? Que fica em cima do prato, né? Aquela solta assim, Uhum. tá dentro do potinho. E aí é como se você fosse massagear ali uma gelatina sem destruí-la, Perfeito, né? perfeito. É muito boa essa ilustração, a gente sempre gosta Essa de usar. associação é ótima, porque nos dá a consciência do que trabalho é esse que a gente tem que fazer com muita delicadeza. E mesmo quem tem a possibilidade de em casa, né, treinar isso, é um ótimo exemplo para treinar em casa, né? Para saber se o Uhum. toque está adequado para ajudar alguém que esteja em casa necessitando dessa massagem, não é? Isso, com certeza. Então, dentro de uma sessão, né, vamos supor que a gente vai iniciar um trabalho, né, com um paciente, né, ou com um cliente nessa situação, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é observar, né, primeiramente, qual é a condição que ele tem, né? O que aquele corpo que está vindo até mim, né, tem que condições que ele tem de realizar movimentos, né, e quais os movimentos que ele consegue Uhum, realizar. exato. E aí, em cima disso, você começa a propor, né, formas de ajudar essa pessoa a conhecer os limites que ela tem, né? E aí, quando ela conhece os limites que ela tem, aí ela tem a capacidade de modificar esses limites, Exato. né? E no caso das doenças degenerativas, né, é de extrema importância que ela tenha esse autoconhecimento, né, essa autopercepção de até onde ela pode chegar, É. né? E Porque senão não consegue transformar. Exato. E uma coisa importante para a gente colocar aqui, né, no nosso bate-papo é essa percepção, esse autoconhecimento que todos nós vamos desenvolvendo, né? É um trabalho individual, né? É muito importante dentro dessa autoconsciência perceber e explorar também a respiração, não é? Porque a Uhum. respiração, se eu não melhorar a qualidade da minha capacidade respiratória, esses músculos que estão sendo trabalhados, que o Daniel está comentando, eles não têm o oxigênio, que é o alimento básico para poder qualquer outra coisa ser desenvolvida, não é isso? Com certeza, É. né? Então, sempre num trabalho a gente fala muito de processo, né? Então, sempre no trabalho de processo com aquele corpo, né? De processo de autoconhecimento, de processo de estímulos, a gente pensa assim, numa visão como se fosse um processo, né? Geral. Então, sempre dentro daquele processo que a gente está trabalhando com aquele corpo, né? Com aquele indivíduo, a gente busca o aperfeiçoamento dessa consciência de como respirar. Porque se a gente for parar para pensar, muitas vezes as angústias, as ansiedades, até mesmo o medo, né? Porque É, são doenças limitantes, né? sim, sim.
elas acabam, e são doenças que também bloqueiam essa parte respiratória. Né? Então, são fatores que você tem que levar em consideração ao iniciar um trabalho com um paciente, né, uma pessoa assim, para que o processo de restauração daquele corpo seja mais pleno. Exato. Né? Seja mais completo. E as mãos, né, por meio da massagem, ele tem esse poder, né, de você trazer o estímulo, né? Por isso que, assim, a gente até faz as sessões, às vezes, né, principalmente nesse período de pandemia, teve períodos que a gente teve que fazer algumas sessões via live também, né, online. Mas a sessão presencial é muito importante. Exato. Exato. É fundamental, principalmente numa doença degenerativa. O Daniel, parece que a internet dele diminui um pouquinho a velocidade. Vamos ver se estabiliza. Então, pessoal, enquanto ele está ajustando, se vocês quiserem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta para o Daniel em relação a doenças neurodegenerativas, vocês podem, por favor, escrever aqui nos comentários, e assim que ele voltar, porque a internet dele está um pouquinho instável hoje, e vocês vão escrevendo aqui e eu repasso para ele as perguntas, para ele poder estar ajudando vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Olha, ele voltou, deixa eu aceitar o convite dele. Ele já voltou. Se vocês quiserem, enquanto isso, escrever algum comentário ou alguma pergunta. Isso, voltou, Daniel. Olha lá, jogo de cintura, Daniel. Não, nós trocamos o sistema de internet aqui de casa para ver se melhorava, mas pelo jeito a coisa ficou meio esquisita ainda. Não mas tem tá problema, bom. Vamos lá. Então, após você fazer esse trabalho, né, de estimular o corpo por meio da respiração, por meio da massagem, né, eu gosto de trabalhar muito a massagem associado com a visualização, né? O que é você visualizar? É você imaginar, muitas vezes, né, o sangue chegando ali onde o terapeuta está tocando, imaginar como se o membro fosse mais amplo, mais forte, né? Então, são várias coisas que a gente pode estar estimulando a pessoa a visualizar, né? Para que a gente crie a conexão, né, entre o sistema nervoso central dela, o estímulo sensorial que você está dando pelo toque ali naquele músculo, para que essas informações cruzem e você crie novas vias neurais. Né? Nós temos 600, né, 600 e poucos músculos Exato. pelo corpo, espalhados pelo corpo. É né? muito músculo para trabalhar. É muito músculo, né? E a gente usa isso, 10% desses músculos, né? A gente usa só as grandes cadeias, os outros a gente subutiliza, atrofia, né? Vira muito pobre de estímulo muitas vezes. A gente deixa de usar o corpo de uma maneira mais plena. Então, mas essa informação que você está passando, Daniel, ela é muito importante porque isso nos dá um leque de variedades, de possibilidades de estar trabalhando com músculos que estão saudáveis dentro de uma doença degenerativa e acionar para que eles trabalhem em equipe para auxiliar o movimento, para trabalhar, para que esses músculos sejam resgatados, que eles estão meio dormindo, vamos dizer assim, em grossas palavras, né? Para que eles possam ser ativados e possam trabalhar em equipe com os músculos que estão mais debilitados. Então, essa informação ela é muito importante, porque pensa assim, 600 músculos, se a gente usa 10%, né, o que os outros estão fazendo? Como é que a gente pode acionar esses músculos para ajudar numa estrutura que está com alguma certa falha, né? E esses músculos estão saudáveis muitas vezes, né? Cada caso é um caso, né? Eu não estou generalizando, mas com certeza existem muitos músculos escondidinhos no corpo que podem estar auxiliando na recuperação, principalmente no bem-estar, na melhora da respiração e na qualidade de movimento, né?
E olha, antes de você continuar, tem uma pessoa te elogiando aqui, Bia, belas unhas. Ah, Eu conheço o bem-vinda, Bia. Daniel, sou daqui de, acho que é de Rio Grande do Norte, né? Diretamente de Tabatinga. Queria só elogiar ele, muito bom o que ele faz. Abraços. Viu? Olha, Obrigado. elogios, viu? Quase que internacional, Rio Grande do Norte, é perto lá já da É divisa. verdade. Bom, A Al já está falando que é, está com saudades de você também. Bea, Magali obrigado. também está Também, comentando. que bom. Então, por meio desse estímulo, né, sensorial que a gente dá por meio da massagem, da respiração e também do estímulo com a visualização, aí a gente pode propor para o paciente iniciar movimento, Uhum, né? Porque a massagem, ela traz tudo aqueles benefícios que a ciência já comprovou, né? Aumenta a temperatura, traz calor, estimula, faz o sangue chegar com mais fluidez na região, diminui tensões, mas o movimento é quem transforma tudo, né? exato. Porque você, por meio da massagem, você cria para aquele corpo uma condição para que o movimento inicie e aí então aquilo se torne parte do teu padrão de vida, né, de movimento. É Exato. como eu às vezes falo, né? É como você regar uma planta e se você não der água para ela, você não der sol, ela não vai ter a condição para se desenvolver e nem dar frutos, Exato. né? Então, o trabalho do self-healing, assim, que eu vejo, né, na minha humilde visão, perto de tantas coisas que eu quero aprender ainda dentro do método, né, é isso, né? Então, a gente cria condições, o terapeuta, ele cria condições para que aquele corpo que já tem a capacidade de se curar, né, de se regenerar, de se cicatrizar, de criar novas conexões neurais, então você cria condições para que aquilo ocorra. E é isso que eu acho muito legal dentro do método, né? É. E aí o movimento entra, a princípio, movimentos passivos, né, que são aqueles movimentos que o terapeuta vai fazer para o paciente, né, para o cliente. Aquilo vai estimular os músculos, os ligamentos, as cápsulas articulares, os neurônios, a levar a informação para o sistema nervoso e falar, ó, tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Exato. Né? Parece que tem vida ali naquele lugar, vamos começar a trabalhar junto. Exato. Né? Exato. E a gente trabalha muito dentro do processo de self-healing, né, dos exercícios, com movimento circular. Né? Por quê? Porque o movimento circular, ele consegue englobar, né, ou assim, solicitar ou estimular todos os músculos que estão em volta daquela estrutura, né, Exato. articular. E aí é muito movimento circular. Se a gente for pensar todas as articulações do corpo, é um trabalho assim infinito, né, de possibilidades. Com É, mas é certeza. isso mesmo. E esse é um diferencial que o método traz. Esses movimentos Uhum, circulares, que são diferentes de movimentos lineares, só dobra e estica, né? Que a gente está uhum, acostumado a ver por aí, né? é. O Daniel, a Mazé está falando assim, muito obrigada pela sua contribuição e parabéns. A Ô, Maria Mazé, Zilda está falando bom, muito boas suas explicações, faço hidro e respiração e muito importante nos exercícios. Muito bem, legal. é legal. Até mesmo dentro do processo do trabalho com o self-healing, né? A gente tem muitos atendimentos que a gente faz na água, É perfeito, né? nossa, maravilhoso. Uhum. Completando o que a Maresilda, Maria está falando a respeito da hidro, né? Então, mesmo dentro da água, né, dá para trabalhar muita movimento circular, dá para trabalhar a respiração, porque você tem ali os sistemas de pressão, né, da água que te ajuda a ganhar mais força na expansibilidade do pulmão. Então, assim, eu gosto de falar que o corpo da gente é um laboratório, exato. né? É um laboratório de movimento, né? Então, se você começar a enxergar teu corpo como um laboratório, que você consegue estimular ele de formas diferentes, quebrando aquilo, te fala, né? Quebrar o padrão do movimento, Uhum. né?
aquilo que a gente está sempre acostumado a fazer do mesmo jeito. Por exemplo, escovar o dente com a mão direita Exato. sempre, né? Uhum. Por que não escovar com a mão esquerda de vez em quando para que o organismo ele seja estimulado a criar novas conexões, né? Exato. Novas vias neurais, novos músculos sendo estimulados, né? Porque, principalmente no trabalho com a distrofia, essas pessoas, né, que sofrem desse mal, elas vão perdendo o movimento, É. né? E aí que entra nosso trabalho de trazer esse estímulo para o organismo para ele saber, ó, aquele lugar existe ainda, a gente Exato. precisa Exato. continuar, né, investindo ali, vamos dizer assim, né? Exato. E vamos lembrar também, Daniel, só reforçando a história do trabalho na piscina, na água, ou que pode até ser dentro de uma banheira, não tem problema, né? O Meir fala muito a questão de quanto maior a limitação, maior a dificuldade do movimento, mais a gente indica o trabalho dentro da água, porque a água nos permite essa liberdade de movimento sem peso. Fora os benefícios da água em si, né? Uhum. Então, assim, todo mundo que puder estar fazendo exercícios dentro de uma piscina, de uma banheira, de algum lugar que tenha água, é muito bem-vindo, não é? Com certeza, É, né? A gente tira a gravidade, né? A exato. gravidade deixa de exercer pressão sobre a gente, né? Nos empurrar para baixo, né? A água nos traz para cima, né? Eu tenho pacientes que fazem 2, 3 vezes por semana a piscina, né? E ela sempre comenta que se não fosse a piscina, ela nem estaria andando mais, É. né? Então, e ela já tem mais de 60 anos e descobriu a distrofia muito nova, né? Então, dentro desse processo, então, de fazer a respiração, visualizar, massagear, né, com carinho, vamos dizer assim, né, acolhendo aquele músculo, falando, ó, vem cá que eu vou cuidar de você, já que você está tão sofrido, desgastado, né? Então, e aí iniciar com o movimento, né, com a repetição de movimento. Então, após isso, eu vou aumentando gradualmente a quantidade de movimento, né? Vale lembrar, para quem não conhece o self-healing, Daniel, esse trabalho na água, a gente também, além dos movimentos que a gente estimula dentro da água, a gente também faz massagem dentro da água. Isso é um diferencial, né? De fazer massagem dentro da água. E é muito interessante o resultado também, né? Com certeza. É. Eu gosto assim, na água eu uso muito shaking, né? Uhum. De você chacoalhar, Deixa eu tirar né? aqui os comentários para as Tira o pessoas te saltinho, verem. Mostra como é que é aí. o shake. Então, o shaking você chacoalha, né? Então, como se você quisesse dar uma energizada no músculo ali, né? Principalmente em casos de pacientes que andam ainda, né? E que têm a distrofia, eles têm geralmente uma tensão muito grande nas costas, Uhum. né? Então o shake eu acho maravilhoso assim para a questão da coluna, né? Para liberar um pouco. E até nisso, dentro de um processo de trabalho com um paciente distrófico, você tem que tomar cuidado, né? Porque se você massagear demais um lugar com muito vigor, aquele músculo vai se machucar, né? Ou se você fizer muito exercício, né, a ponto de levar uma fadiga daquela musculatura, você vai, em vez de trazer um benefício, você vai trazer uma lesão daquele músculo. Exato. E a partir do momento que ele fadigou, significa que ele já lesionou fibras, Já passou do limite, né? já passou do limite. E aí, E aí você tem que ir equilibrando. conta para o pessoal como que é essa sensação de fadiga, para eles entenderem. Porque assim, as pessoas quando estão aprendendo como é que trabalha com self-healing e tal, não conseguem, muitos deles não conseguem perceber onde está esse limiar, né? Até onde eu posso ir, até onde começa a fadiga. Conta um pouquinho, como é que é essa sensação que eles têm que ficar atentos no corpo? Eu costumo ficar atento aos sinais do paciente, né? Daquela pessoa que está ali comigo.
Então, como na primeira abordagem eu já pedi para ela executar movimentos que ela consegue e, e eu observo o quão fácil é realizar esses movimentos, né? Então, vamos supor, o movimento de abrir e fechar a mão, para um determinado paciente é super tranquilo, ele conseguiria fazer 200, 300 vezes. Agora, e dobrar o braço? E levantar esse braço para cima, né, para o alto? Uhum. Então, eu consigo fazer isso com muita dificuldade, né? Então, eu vou até o ponto, eu determino uma linha de segurança, né, vamos dizer assim. Então, se até determinado ponto eu sei que eu já estou observando que ele não está dando conta, então eu começo a movimentar até antes de chegar naquele limite. Uhum. Né? Eu não passo do limite. E a quantidade de repetições eu vou graduando também aos poucos. Então, um paciente com uma distrofia, eu sempre inicio com no máximo 3, 4 repetições. Para mim observar se aquele músculo ficou pesado, se a sensação do corpo é de peso, se surgiu alguma dor, se surgiu alguma dor no dia seguinte, se essa pessoa no dia seguinte ficou prostrada, Exato. né, sem conseguir nem ter ânimo, né, energia Exato. para se movimentar, porque a energia no músculo que é distrófico é diferente de um músculo que é normal. Uhum. Então ela esgota muito rápido. Uhum. Então você tem que ir dosando, né? Exato. E aí isso vai com a percepção do dia a dia mesmo entre você e aquela pessoa que você está atendendo. Porque também varia muito de pessoa para pessoa. Exato. E de distrofia para de distrofia. E, né? e de distrofia para distrofia e o emocional para emocional, inclusive. Muito, muito. É. Né? A gente, no fim, acaba lidando com tudo, né? Exato, exato. Com o físico, com o emocional. E a questão do emocional, ela é fundamental, porque esse estresse emocional, para muita gente, pode ser a diferença de conseguir ficar de pé ou não, de cair ou não cair, né? Porque está naquele limiar, né? De conseguir aguentar aquela estrutura ou não. Então, é muito importante, para quem estiver nos ouvindo, né, fazer um trabalho emocional junto, porque o quanto mais eu conseguir lidar com o estresse do dia a dia e não ficar desesperado ou estressado, né, eu vou ter uma resposta melhor no meu corpo também, né? Isso serve para todo mundo, mas quem tem uma doença degenerativa fica muito mais em evidência. É que quem não tem um processo degenerativo, a pessoa fica, tô mais chururu, tô mais cansada, tal. Mas para uma doença degenerativa é a diferença de conseguir fazer as coisas ou não. Então é muito importante a pessoa também, paralelamente, trabalhar o emocional, não é? Até mesmo o risco, né, do que pode acontecer depois que você chegou nesse ponto limite, né? Por exemplo, se você hoje anda e você cai, que é muito comum às vezes num paciente com distrofia, as quedas, né? Posso ter uma fratura, posso ter uma lesão articular ou ligamentar, e aí eu vou ter que ficar parado. E aí, parado, eu perco massa muscular, né? Então, eu começo a perder massa magra muscular. Então, a gente entende que o paciente com a distrofia, né, a pessoa com distrofia, ela passa com situações de muita pressão. E o estresse, como você falou, libera agentes que são oxidativos no corpo. Exato. E essa oxidação lesiona o músculo também. Exato. Né? Então você vê, é uma coisa assim, tudo muito interligado. Muito, muito. Né? E a gente tem que ficar atento a todas essas variáveis, não é? E ir cercando, né? Que nem a galinha vai fazendo com os pintinhos, né? Vai cercando de todos os lados. Você vai cercando de todos os lados o que você consegue ajudar. Agora, uma coisa que você comentou que eu acho importante a gente ressaltar também, por exemplo, você falou da pessoa tá nesse limiar e ela fez uma queda e ela tem que ficar de repouso, por exemplo, né?
Então, mesmo a pessoa que está em repouso, vamos lembrar essa informação, nós temos mais de 600 músculos. Então, pode até ser que tenha uma área do seu corpo que precisa estar de repouso porque caiu, mas tem muitos outros músculos que podem ser trabalhados enquanto a área está se regenerando, né? Então, é Esse muito restinho do importante. corpo, né? Exato. Então, é muito importante, assim, a gente estar atento, né? Ah, mas eu fraturei, eu estou de gesso, né? Vamos dizer, tô hipótese, né? E o resto do corpo não faz nada enquanto o gesso É, está lá, né? Não é por aí. Enquanto aquela parte tem que ficar quietinha, existem muitas outras coisas que podem ser trabalhadas ao mesmo tempo, né? uhum. Então, não quer dizer que você tem que congelar o corpo enquanto você espera alguma parte melhorar, não é? Cicatrizar, né, É, ali. isso. Então é muito importante esse detalhe, porque o movimento, como você mesmo estava falando, ele é vital, ele é fundamental. Quer seja ele ativo, quer seja ele passivo, né? Nós estamos com um probleminha aqui de internet de novo, espero que ele volte. Pessoal, eu vou colocar aqui, eu vou ligar os comentários enquanto isso, enquanto a internet dele se ajusta. Se vocês tiverem alguma pergunta, escreve aqui nos comentários para a gente fazer para o Daniel assim que a internet dele estabilizar. Ele deu uma caidinha na internet dele, mas ele já já volta. E eu queria, enquanto isso, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E o Daniel está trazendo informações muito importantes sobre essa abordagem acolhedora, né, nas doenças neurodegenerativas. E são fatores muito importantes que a gente precisa ter em mente que é possível trabalhar com essas pessoas portadoras dessas condições e que pode contribuir muito no dia a dia e no bem-estar de quem quer que seja, né, Daniel? Oh, com certeza, né? E até voltando, né, no que a gente estava falando, é, é interessante essa questão do movimento, porque até mesmo parado a gente está em movimento, né? Exato, O nosso corpo não para, não para. né? Uhum. Tudo é movimento dentro da gente. Então, a gente vê que mesmo para aquelas pessoas que precisam ficar em repouso, você tem várias reações ali acontecendo que você pode estimular, né, para Uhum. acelerar um processo de recuperação, ou frear algumas coisas para que você não tenha o risco de agravar uma lesão, né? Então, o trabalho não para, né? Não Não para. para o trabalho com o Uhum. corpo, né? E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que o self-healing me trouxe, né? Me trouxe de conhecimento, que eu não tive isso na faculdade, pelo menos não me recordo. E se tive, não foi uma coisa que na época me marcou, mas eu tenho essa certeza hoje, né? Para mim conseguir cuidar do outro, eu preciso saber cuidar de mim, né? É. Então, o self-healing me trouxe essa visão, né? De conseguir eu trabalhar a minha respiração, trabalhar o meu movimento, estimular meu corpo de formas diferentes, criar exercícios, porque o meu corpo é um laboratório de exercício também, Sim, né? Então, muitas vezes um exercício que eu crio com o meu corpo, eu crio talvez pensando naquele paciente, naquela necessidade que ele tem. perfeito. E isso é muito bacana de você pensar dessa forma, porque você começa a ter uma outra visão, até mesmo, eu diria até mais abnegada, assim, dessa relação, né? Do terapeuta, né? Do profissional com aquela pessoa, né? Que você está cuidando, né? Como o self-healing é uma terapia integrativa, né? O Meir, ele ensina a gente, o Meir Schneider, o criador do método, ele ensina a gente a desenvolver essa intuição. E como você mesmo falou, nós acabamos criando movimentos e muitas vezes, quando a gente está fazendo os nossos próprios trabalhos, cuidando do nosso próprio corpo, né? Muitas vezes vem por intuição um movimento que um paciente necessite, né?
Então, nós, enquanto terapeutas, nós temos que estar atentos e com o olhar atento e com a mente calma para que essa intuição e esse olhar aguçado fique refinado, né? E a gente possa não só desenvolver na gente, mas ajudar com melhor qualidade quem necessite, não é? Com certeza, né? E isso é maravilhoso, né? Se a gente for pensar num processo de cuidado mesmo, né? De acalento, né? Isso. Como o tema do nosso trabalho hoje é como ser acolhedor a nossa atividade, né? Uhum. E proporcionar para o paciente, né? Para a pessoa, tudo isso que a gente está falando hoje, né? Então eu preciso desse conhecimento, desse autoconhecimento, Exato. né? Para que eu consiga ajudar outros, né? Perfeito. A gente até... Oi, fala, Bia. Deixa eu dar dois Fala. recadinhos aqui que o pessoal mandou para Deixa. você. A Karine Bertolini falou super orgulhosa de você. Parabéns Até pelo, 70, pelo obrigado. conteúdo compartilhado. E o Alexandre Valenciano falou assim: manda um abraço para o Daniel. Diz que é o Ô, Xandão Xandão, da cidade de Guaíba. Guaimbê. Saudades, amigão. É isso aí, pessoal. Isso aí, muito bom. E aqui, olha, a Bia está falando aqui, ó, Daniel, a síndrome do túnel do carpo é uma doença degenerativa? E o Tom 1910 fala assim, geralmente, quais são essas doenças? Existem muitas doenças degenerativas, gente. É uma lista imensa. Com certeza, É. né? Se a gente for pegar dentro das distrofias, né? A gente tem distrofia de Duchenne, Becker, cinturas. Dentro da classificação de cinturas, você tem mais de 20 tipos diferentes. Tem face escapulohumeral, tem a miotônica, né, ou Discarne. Exato. Então, são muitas, né, com proteínas diferentes que são deficientes, né, ou improdutivas, né. Uhum. E dentro da síndrome do túnel do carpo, a gente vê como uma doença degenerativa do nervo ali, né, porque ele está sendo apertado. Mas existem vários exercícios que a gente pode fazer, até mesmo para as atividades, né, de trabalho manual, por exemplo, que nem no caso que a Bia, eu sei com o que ela trabalha, né? Ela trabalha com estética de unha, né? Então a gente tem uma gama muito grande de exercícios que a gente pode estar trazendo para melhorar até a vascularização desse nervo, diminuir a compressão dele e tudo mais. E dentro das doenças degenerativas, né, a gente estava falando da massagem, então tem dois tipos de massagem, né, fora o shake, né, que eu uso muito assim na piscina, que eu utilizo mais, né, que são dentro são as massagens, uma das massagens propostas pelo método, né. Aí se quiser tirar um pouco os comentários, eu aí vou vou tirar o mostrar comentário, dois tipos. só para você saber, nós temos mais 10 minutinhos, tá bom? Tá bom, vamos passar rápido. Assim, é só para ter certeza que a gente vai conseguir gravar e as pessoas possam assistir a reprise, porque no Instagram tem gente falando que já consegue ficar mais tempo, que a gente sabe que tem canais que conseguem, mas a gente não tem certeza ainda se o nosso canal do Self Healing Brasil pode ficar mais tempo. Então, na dúvida, a gente quer gravar. Tá bom. Até que a gente Você tenha fala, e tem mais uma hora, tem mais ou menos uma hora, né? Você acha, puxa, uma hora, o que eu vou falar em uma hora? E de repente você acabou. Exato. Mas Então, vamos dentro lá. das massagens que eu uso muito, né? A massagem de suporte, que é uma massagem mais de trazer sangue, né, para a região. Não é uma massagem que você aperta ou espreme o músculo, mas sim, eu gosto de brincar que é como se fosse um carinho de mãe, né? Exato. Então, você vai carinho. trazer calor para aquela região. Isso. Então, feito isso, eu trabalho movimento. E aí é movimento circular em cima de movimento circular. Se eu vejo que o paciente está enjoando já daquele movimento, eu mudo do músculo. O legal da sessão do self-healing é que a gente tem um objetivo,
mas uma sessão nunca é igual a outra, Não, né? Não é aquela coisa engessada, assim, que não. você tem que Não sempre tem fazer um aquele protocolo. protocolo, né? E uma outra massagem que eu uso muito é de reconstrução, que aí você vai mais com a polpa dos dedos, né? Num processo mais de intencional, assim. Eu gosto muito de visualizar como se meus dedos estivessem entrando lá naquela fibra muscular e reorganizando ela, reagrupando ela, realinhando aquele músculo, né? É muito E aí eu lindo, peço né? um paciente, eu É acho muito lindo, fantástico, é eu muito lindo. suspeito. É Tanto porque quando a que gente faz essa massagem, é impressionante. A gente aprende o que, que a gente tem que visualizar também, porque o que o terapeuta está pensando também está transferindo para o cliente, né? Então, nós temos todo um trabalho de visualização, nós, enquanto terapeutas, para que haja aquela regeneração e para passar essa intenção também através do toque. isso, muito legal. É muito E aí, bom. com esse toque, né, você consegue trazer mais líquidos para aquele músculo, né? E aí entra em todo aquele processo que a gente vinha comentando, né? Você dá condições para que aquele músculo e aquele movimento ele se desenvolva, né? E o nosso corpo tem essa capacidade de se adaptar e se de desenvolver, né? Isso é inato, né, Uhum. dentro da gente. Fora a massagem, eu gosto muito de pedir para os pacientes fazerem movimentos circulares, principalmente dos ombros, né? Então, fazer rotações, rotações anteriores, massagear bastante essa região do braço lateral, principalmente nas distrofias, né? Que é uma região que fica mais acometida e de muitas vezes dificulta o movimento dos braços, né? É, eu gosto de estimular os pacientes a visualizarem muito, né? Então, visualiza teu membro muito pesado, tenta movimentar, mas não movimenta, só imagina, né? E aí a pessoa faz esse trabalho mental. Aí, imagina agora esse músculo, esse membro muito leve, né? E aí a pessoa imagina e depois a gente pede o movimento, né? Para que a gente possa, por meio das vias neurais, né, enganar o sistema nervoso central, porque tem milissegundos ali que você dá o estímulo, né, visual, ele não identifica ainda se você realizou ou não aquilo, então, Perfeito, mas ficou gravado ali para ele, perfeito, né? exato. No caso de algumas distrofias, muito movimento de boca, de mandíbula, né? Eu brinco, agora é hora de pagar mico, né? O exercício do pagar mico. Você não quer mostrar Porque, para a gente, antes de a gente finalizar? Nós temos mais vamos, 3 minutinhos antes de então dar. é um movimento circular, né? Com a mandíbula que você faz, Sabe a vaquinha ruminando, pessoal? mais ou menos. É mais ou menos isso. É E é, bom que e é não legal vão mais esquecer. é legal a gente pôr a mão no queixo também para trazer a Aham, sensação, né? E também fazer na frente do espelho, né, Daniel? sim, com certeza. E aí isso traz um relaxamento para a boca muito grande, relaxa muito os olhos. E aí, como tudo é muito interligado, né, por fáscias, né, por membranas, então toda a parte posterior da cabeça, do pescoço, dos ombros já fica um pouco mais livre. E até a respiração, Eu isso acabei de parece que perceber isso. A gente fez nem 10 segundos e a respiração já acalma já dá naturalmente. É impressionante. muito bom. É muito É bom. maravilhoso. Trabalhar com o corpo é algo maravilhoso, né? E eu até lembro de uma frase que o Meir fala muito, assim, tem até em algumas publicações dele, né? Dele considerar a massagem como um presente, né? É, Uma forma de amor, né? E um instrumento para cura, né? Para transformação, né? E isso é muito legal de você ver na prática, né? No nosso trabalho do dia a dia, né? é muito lindo. Olha, Daniel, eu queria agradecer muito a sua presença Eu hoje. agradeço. Antes de a gente finalizar, tem os últimos comentários aqui. A Alja falou parabéns pela live. Obrigado, A Alja. Eileen Barbosa, Daniel, o melhor fisioterapeuta do mundo. Ó, Que lindo! obrigado. Artesanatos, parabéns, Daniel, muito boas as explicações, abraços. É a Cleusa que falou isso. Opa, prazer Então, rever. assim, olha, Daniel, muita gente aqui participando e
eu queria agradecer em nome do Self Healing Brasil a sua presença, a sua disposição de estar participando aqui das nossas lives semanais. Para quem quiser mais informações, a gente vai estar postando no Instagram do Self Healing Brasil os dados do Daniel, como é que você pode contactá-lo, mandar uma mensagem no particular, no direct do Instagram. No nosso site também tem informações dele. O nosso site é www.selfhealingbrasil.com.br e lá você consegue o telefone dele. Ele trabalha em São José do Rio Preto, como a gente já falou. E a gente vai estar postando hoje ou amanhã mais dados sobre ele, mas vocês sempre podem contactá-lo, fazer alguma pergunta diretamente para ele, caso você esteja vendo a reprise, ficou com alguma dúvida, fique à vontade para contactá-lo, que ele tem muita experiência com doenças neurodegenerativas e ele pode, com certeza, ajudar milhares de pessoas que estejam precisando de uma informação, uma abordagem acolhedora, como o mesmo Tito tem falado, né? Às vezes a pessoa só precisa de uma dica que dá um insight que ela estava precisando, né? Obviamente, para atendimentos presenciais, só indo lá no consultório dele, mas online ele pode também estar orientando muita gente e, inclusive, orientando familiares que cuidam de alguém que tenha distrofia. Então, também é possível não só atender diretamente o paciente que tem o problema, mas também ajudar e orientar o familiar, o cuidador de alguém que tem alguma doença degenerativa. Porque se o cuidador souber o que fazer, todo mundo vai sair beneficiado também. Não é mesmo? Com certeza. E vai ser um prazer responder a todas as perguntas que tiverem. Com certeza. É muito bom ajudar. Isso. Né? Ajudar as pessoas. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Tá bom, Daniel? E obrigada. E, pessoal, compartilhem esse vídeo. Se você não está seguindo o nosso canal no Instagram, por favor, nos sigam, para que vocês possam semanalmente receber novas informações sobre o self-healing, para que todos nós possamos cada vez mais na direção da saúde e trabalhando o potencial de saúde, essa inteligência inata de cura que nós temos dentro da gente, que quando bem abordados, o corpo se beneficia e a nossa saúde agradece. Certo? Legal. Obrigada, Daniel. Obrigado, gente. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença de todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.